A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Certo, eu quero que você vá comigo, abra sua Bíblia comigo, estamos na segunda parte do nosso curso, Um Coração Ardente. Mas eu quero começar aqui. Na verdade, eu quero ganhar tempo. Abra, por favor, em 1 Pedro. Vamos começar em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro. E aí depois iremos para 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos começar em 1 Pedro. Bem, na primeira lição nós aprendemos que o desejo de Deus é um lugar de habitação, uma casa espiritual, não foi? Certo, vamos ler então 1 Pedro, capítulo 2, e vamos começar do verso 4. Pedro faz uma declaração assim: chegando-se a ele como a uma pedra viva, repitam, pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa. Vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificados uma casa espiritual, um sacerdócio real para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também está contido nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e aquele que crer nela de forma alguma será envergonhado. Desta forma, para vocês que creem, ela é preciosa. Mas para aqueles que são desobedientes... Não, eu tenho que parar aqui, eu tenho que falar isso imediatamente. Veja o verso 7 de novo. Para vocês que creem, ela é preciosa, mas para os que desobedecem... Vocês percebem o contraste que ele faz entre crer e ser desobediente? Vamos lá, me digam, se estivéssemos numa aula de antônimos e escrevêssemos que o antônimo de crer é desobedecer, estaria errado, não é? Sabe por quê? No nosso idioma corrente, a palavra crer não traz a ideia de obediência. Significa reconhecer ou acreditar na existência de algo que é basicamente certo, não é assim que é? Não tem nenhuma conexão com obediência e desobediência, certo? Mas literalmente ele diz aqui que se você crê, você obedece. Se você não crê, você desobedece. Eu vou te provar isso. Coloque o seu marcador aí e vá para Hebreus capítulo 3. Eu vou te mostrar lá em Hebreus. Veja, isso nos leva a muitos erros sendo pregados nas igrejas hoje. Muito do que é feito hoje é levar as pessoas apenas a reconhecer que Jesus existe, mas Tiago diz que até os demônios creem e tremem. Ou seja, os demônios têm muito mais temor do Senhor do que muitos de nós. Então muito se tem tentado levar as pessoas a fazerem uma fórmula de oração hoje: eu creio em Jesus como meu Salvador. Certo? Mas o que Tiago está dizendo é: ei, cara, esses demônios não vão para o céu, não. Eles não vão para o céu. Mas eles creem que ele existe. E é o que Tiago tenta nos mostrar. Você está vendo isso? Agora veja aqui em Hebreus. Deus afirma algo sobre os filhos de Israel. Ele diz em Hebreus 3:18. Ele diz: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Repitam: os que foram desobedientes. Verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa de quê? Da incredulidade. Então você vê, ele diz que não obedecer também é incredulidade. Então, em outras palavras, hoje, se você crê, você vai obedecer. A evidência de que você crê é a sua obediência. A evidência da sua incredulidade é a sua desobediência. Combina perfeitamente com o que Jesus disse: pelos frutos. Bom lugar para dizer amém. Certo? Volta para 1 Pedro. Estamos falando de ser uma casa espiritual. Certo? Então, vamos olhar para isso com muito cuidado. Vamos ver então, vamos continuar. Volte aí para o versículo 5. Também vocês, como pedras vivas, são edificados para a casa espiritual, sacerdócio santo. Repitam: sacerdócio. Por que somos chamados de sacerdócio? Porque os sacerdotes ministram a Deus, eles são os únicos que podem entrar na presença dele. Então Pedro está dizendo que nós somos edificados como sacerdócio. Você está acompanhando?
Agora veja, eu quero continuar de onde paramos do verso 7, que diz: portanto, para vocês que creem, ela é preciosa. Mas para os desobedientes, a pedra que foi rejeitada se tornou a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Veja, não é interessante? Jesus é chamado de rocha de ofensa, é chamado de pedra de tropeço. Mas a forma como o pregamos na igreja atual, pelos últimos 25 anos, ele não é mais algo em que se possa tropeçar. Não, ele virou uma pedrinha que todo mundo passa por cima. Jesus disse: eu sou a rocha de ofensa, ou vocês me seguem e se quebram, ou a rocha cairá sobre vocês e vocês virarão pó. Então isso significa o quê? A palavra dele vai ser o quê? Ofensiva às vezes, porque ela vai confrontar o que há dentro de você que é contrário ao Deus Santo. E é por isso que nós, como crentes, temos que dar as boas-vindas à correção. Então veja, continue lendo aí, verso 8... Pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Verso 9, mas vocês são uma geração escolhida, repitam, geração escolhida. Um sacerdócio real. Por que um sacerdócio real? Porque apenas a realeza ministra a realeza. Apenas a realeza pode entrar na presença da realeza. E tem mais, e falar em termos íntimos. Vocês estão aqui? Os servos na presença da realeza só podem ir até certo nível. Mas quando você quer uma comunhão íntima, só a realeza ministra a realeza e tem comunhão com a realeza, entendem? Certo, então sacerdócio real, agora vejam isso, uma nação santa, o seu próprio povo especial para que vocês possam proclamar os louvores daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa, repitam, maravilhosa luz. Agora notem, não é apenas a luz dele, é a maravilhosa luz dele. Sabe, eu fiz um estudo, eu descobri que usamos as palavras de uma forma errada hoje. Eu fiz um estudo, eu estudei 3 palavras, maravilhoso, impressionante e magnífico, ok? Quantos aqui sabem que estas palavras encontradas na Bíblia, pelo menos na versão King James, elas só se referem a uma única pessoa, Deus? Você nunca encontra essas palavras em lugar nenhum na Bíblia sem se referir a Deus e seus atributos? Maravilhoso, impressionante e magnífico, ei, o nome de Jesus é maravilhoso. Pense nisso, maravilhoso vem de maravilha. Impressionante, impressiona. Magnífico, de magnificar, vê? Então hoje, a gente vai assistir um filme e quando ele termina... Que filme maravilhoso, não é? A gente vai num restaurante e nos servem um hambúrguer. Rapaz, que hambúrguer magnífico! Então eu, como homem de Deus, digo, Deus é magnífico e você diz o meu hambúrguer também? Você está comigo? Então é meio que estamos perdendo a nossa habilidade de comunicar a magnificência de Deus. Ele fala da sua maravilhosa luz, não é apenas uma luz, é sua maravilhosa luz, você já vai ver. Bem, vamos rever aquilo do que estamos falando. Vá comigo para Êxodo capítulo 19, e eu vou fazer uma revisão enquanto você encontra. Êxodo 19, vamos continuar de onde paramos na última lição. No livro de Êxodo capítulo 19, eu quero fazer uma revisão aqui. Nós lemos em 2 Coríntios também, capítulo 6, que Deus diz, eu tenho uma promessa para vocês, como o meu povo. Habitarei em vocês, andarei no meio de vocês, eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo, certo? Portanto, ele diz, saiam do meio deles e se separem, certo? Não toquem no que é impuro e eu receberei vocês. Ou seja, ele está dizendo, se vocês saírem do meio deles, e quem são eles? Ele está falando das trevas. Agora deixa eu dizer isso. O que Deus está dizendo aqui é que você não deve almoçar com pecadores. Não, 1000 vezes não. Deus disse, ide por todo mundo, você deve sim almoçar com pecadores. Você está comigo? Você deve ir a esses lugares, para quê? Para alcançá-los. Jantar com eles, convidá-los para a sua casa. Nós devemos ir ao mundo, mas não sermos do mundo. Quando ele diz, saiam do meio deles, ele está dizendo, não persiga o que eles perseguem. Não vivam como eles vivem. Não comam da mesa da qual eles comem. Vocês comem da mesa de Deus, eles comem da mesa de demônios. Eles vivem para si mesmos, vocês vivem para servir, estão acompanhando. Saiam do meio deles, não tem nada a ver com a forma como você se veste, ou como você usa o cabelo, ou nada desse tipo. Fala da sua motivação para a vida, para quem você está vivendo, ok? Saiam do meio deles e se separem, e eu os receberei. Muita gente, quando lê esses versículos em 2 Coríntios, porque Paulo diz, tendo estas promessas, sabe, são promessas maravilhosas, nos purifiquemos. Tem muita gente que não entende do que ele está falando porque não entendem a história inteira. Vamos falar da história então. Veja, em Êxodo 29, verso 46, Deus faz a seguinte declaração. Ele diz a Moisés, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus que os tirou da terra do Egito. Vejam isto, vejam aqui.
para habitar no meio deles. Vocês ouviram isso? Êxodo 29, 46, Deus diz a Moisés, eu os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Lembra o que Deus disse? Habitarei com vocês e andarei em seu meio. É algo que ele vem dizendo. Então, Êxodo 19, vamos começar do verso 3. Moisés deixa o povo ao pé do monte. E lemos aqui, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Certo? Agora então deixa eu falar algo e eu quero que você entenda isto. A mensagem que Deus dá a Moisés aqui era apenas para os levitas? Eu não ouvi todos. Não. Ele disse, esta é a mensagem para todos de Israel que saíram do Egito. Para falar a verdade, não havia nem sacerdote ainda. Certo? Ainda não tinham começado? Deus disse, este é o meu desejo para cada um dos 3 milhões que saíram do Egito. Veja o que ele diz, verso 4. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim mesmo. Foi aí que paramos na última lição. Deus disse, eu trouxe vocês para mim mesmo. Bem, marque aí na sua Bíblia, sublinhe e escreva. O propósito inteiro de você ser salvo foi Deus trazer você para Ele mesmo. Eu lembro lá atrás, logo que fui salvo, quando entrei no ministério, eu estava numa igreja que tinha uma grande paixão por pregar as promessas de Deus e a libertação de Deus. E eu lembro, naquela igreja, houve muitas vezes que eu vi pessoas gloriosamente sendo libertas, gloriosamente salvas. E eu me animava muito com aquele ministério. E então, por 2 anos, eu comecei a orar todo dia, sem falhar, quase nenhum dia. Eu orava, Deus me use para ganhar multidões para Jesus. Deus me use para curar os enfermos. Deus me use para expulsar demônios. Deus me use para ganhar nações para Jesus. Todo dia eu orava assim. Por 2 anos, começando em 1982. E eu lembro no outono de 84, uma manhã eu estava orando apaixonadamente, sabe? Eu tinha paixão. Eu dizia, Deus me dê almas ou eu morrerei. E numa manhã de 1984, o Senhor me disse, a sua oração está mirando errado. Sabe, eu ouvi a voz dele tão clara quanto ouço a minha. E aquilo me chocou. Sabe, literalmente aquilo me atingiu. Eu pensei, Senhor, será que você está me confundindo com outra pessoa? Será que você tem tantos filhos que agora está misturando eles? O que você quer dizer? Eu estou fora do alvo? Eu estou orando para você me usar para expulsar demônios, curar enfermos e ganhar as nações? E o Espírito Santo falou comigo e disse, filho, você pode expulsar demônios, pode curar enfermos, ganhar multidões para Jesus e acabar no inferno? Ele disse, filho, Judas expulsou demônios. Judas curou enfermos, pregou arrependimento, deixou o seu emprego para me seguir. Judas até ficou quando outros foram embora. Ele está no inferno. Sabe, eu literalmente comecei a tremer quando ouvi isso. Eu disse, então, Senhor, qual é o foco do cristianismo? Ele disse, me conhecer intimamente. Sabe o que é interessante? Naquela época, naquele período, um pouco depois, a minha esposa estava orando pela mesma coisa. Deus me use, Deus me use, Deus me use, Deus me use. E o Espírito Santo a parou e disse, Lisa, ele disse, sabe, você já foi usada por um amigo? Ela disse, sim. Ele perguntou, o que você achou? Ela disse, eu não gostei não. Ele disse, como se sentiu? Ela disse, traída? Me senti usada? Ele disse, como se sentiria se o John te usasse? Ela disse, eu não gostaria. Imagine se Lisa estivesse aqui. Queridos, aqui está a parideira, a matriz, Lisa Bevere. Ora, vamos lá. Temos 4 filhos, 2 estão sentados ali. E eles são bonitões, hein? Uma boa ninhada. Sabe, eu subi bem o padrão, eu foquei em subir o padrão da minha posteridade, da minha ninhada aqui, porque eles parecem com a mãe, por isso que eles são bonitões. Vocês estão aqui? Vocês iam se sentir mal, alguns iriam embora com nojo de mim. Mas imagine a minha esposa chegar e... Ah, John, use-me para fazer bebês, use-me para fazer bebês, me dê bebês ou então eu vou morrer. Você ia olhar, qual é o teu problema, mulher?
Você está comigo? Veja, desta intimidade, dessa intimidade, vieram filhos. Você está comigo? Não é o que Deus quer. Deus não te salvou para poder te usar. Ele te salvou porque deseja te conhecer intimamente para que você o conheça intimamente. E esta é toda a razão pela qual você foi criado. Entenda, porque Deus pôs Adão naquele jardim, Ele não pôs Adão no jardim para construir um ministério de alcance mundial. Ele pôs Adão no jardim para andar em comunhão íntima na viração do dia. E sabe, ele teve um tataraneto, Enoque. E um dia Enoque vai para o seu tataravô Adão. Adão, como era no jardim? Mas espera aí, como é que ele ia falar com o tataravô dele? É muito simples. Quando se vive 930 anos, não é difícil falar com tataraneto, entendem? Adão tinha só 600 e poucos anos quando Enoque nasceu. Mas quando Enoque tinha 60 e poucos anos, vai até Adão e diz como era o jardim. E deixa eu dizer algo aqui. Todos os parentes já sabiam, não falem do jardim com Adão. Ok? Nem entrem nesse assunto. Mas Enoque tinha tanta fome que quando fez 60 e poucos ele me conta como era. E Adão, Enoque, eu andava com ele. Demos nome a 5 bilhões de espécies de animais. Ele trazia para mim, conversávamos, mas a escolha final era minha. Ele disse, ele me mostrou como equilibrou perfeitamente a Terra. Me mostrou como equilibrou o sistema eletromagnético, a força gravitacional e como configurou o universo. Ele até falou da semente, de como a semente dá fruto segundo a sua espécie. E Enoque ouvindo, e eu quero isso, eu quero isso. E a Bíblia diz que quando Enoque tinha 65, ele começou a andar com Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele andou numa intimidade tal com Deus, ele agradou tanto a Deus, que Deus o tomou quando ele era só uma criança, 365 anos. Vamos, você sai daqui agora. Ele disse, tá bom, vamos embora daqui. Agora o que é maravilhoso é que Enoque era um grande profeta. Ele foi o primeiro a profetizar a volta de Jesus com milhares e milhares de santos. Sabe, Judas cita ele. Se você ler o livro de Enoque, vai entender porque Judas citou, mas você leu o livro? Ora, você não leu um livro do Oral Roberts? É uma leitura suplementar, entenda, ele era um homem, certo? Mas o que é interessante é que Judas cita o livro dele. Isaías cita. Mas Deus o tomou não por causa do ministério profético dele, mas por causa da sua caminhada íntima com Deus. Ele tocou no que Deus depois liberaria. Deus o tomou porque ele disse, rapaz, eu quero ter intimidade com você. Então veja isso, é maravilhoso. Na versão King James ele diz no verso 5, agora portanto se realmente obedeceres a minha voz, repitam, obedecer. Repitam, obedecer. Tem gente que negligencia essa palavra. Não é assim não. Não é apenas uma palavra. Não como muitos pensam. Tem algo que acompanha a obediência e vamos aprender muito sobre isso. Mas ele diz, se obedeceres a minha voz e guardares a minha aliança, então vocês serão um tesouro especial para mim. Eu amo isso. Acima de todos os povos, porque a terra é minha. E aí o verso 6, vós me sereis reino de sacerdotes e uma nação santa. Ora, de onde Pedro tirou aqueles termos? Ele disse sacerdócio real, não foi nação santa? Ora, Deus já vinha falando isso há muito tempo. Estamos começando a entrar no drama. A trama está se desdobrando, é isso que Deus estava buscando de nós todos esses anos. Eu quero andar com vocês, habitar em vocês, porque vocês têm que ser sacerdócio real, porque só realeza ministra realeza, só sacerdote se aproxima de mim. E ele diz, todos que saírem dessa nação, esta é a minha vontade para vocês, eu quero que todos, a nação inteira, seja sacerdócio real e ministre a mim, para termos intimidade, como eu tive intimidade com Moisés. Foi por isso que Moisés quis levá-los até o monte, foi onde ele se encontrou com Deus. Você está vendo isso? Você está vendo? Agora veja o verso 10. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e o consagra. Hoje e amanhã. Repitam, hoje e amanhã. Continue lendo, lavem eles suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Repitam, terceiro dia. Estejam, não, veja isso. Porque no terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista, repitam, à vista, de todo o povo. Observe, tem muita coisa nesses dois versículos. Ok, eu vou passar o resto dessa lição nesses dois versículos, certo? Primeiro, notem que Deus disse a Moisés, ele diz, vai ao povo e o consagra, repitam, consagrar. O que significa a palavra consagrar?
significa santificar. Muito bom, é exatamente isso que significa consagrar, significa santificar. E o que significa santificar? Significa separar, certo? Então, muita gente, quando você começa a falar disso, santificação, tem gente que fica nervoso, ok? E eles dizem, significa que não podemos fazer isso, fazer aquilo e aquilo outro. Eu não vejo dessa forma. Deixa eu te dar um exemplo de uma mulher que foi selecionada para ser a esposa de um rei. Se uma mulher era selecionada naquela época para ser esposa de um rei, sabe o que acontecia? Ela era tirada das ruas, levada para o palácio e servida por eunucos. Você lembra de Esther? Estão acompanhando? Eles a preparavam para a união dela com o rei. Ela não podia mais, ou não iria mais, viver a vida como as mulheres lá fora nas ruas daquele reino. Mas ela alegremente diz, eu não quero mais viver aquela vida das ruas, porque ela sabe que ela terá tudo do rei na sua câmara. Ninguém das ruas terá intimidade com o rei na câmara. Ela será a pessoa mais próxima a ele. E ela diz com alegria, claro que eu deixo isso por aquilo. E é exatamente o que Deus quer dizer quando diz, santifiquem a vós mesmos. Eu quero que vocês se separem para mim, para termos intimidade. Então o que Deus basicamente está dizendo aqui é o seguinte, eu libertei vocês do Egito, agora vocês tiram o Egito de si mesmos. É o que ele está dizendo. Agora, note que ele diz para fazerem isso, ele diz, lavem eles suas roupas. Repitam, lavem as suas roupas. Coloque um marcador aí. Volte para 2 Coríntios capítulo 7. Eu vou mostrar como tudo se conecta. 2 Coríntios capítulo 7, por favor. O final do capítulo 6, o capítulo anterior, diz, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta era a promessa, certo? Certo? Capítulo 7, verso 1. Portanto, tendo essas promessas, que promessas? Deus habitando em nós, andando entre nós, certo? Sendo nosso Deus e nós o seu povo. Vejam isso, então purifiquemo-nos. Repitam, purifiquemo-nos. Digam de novo. Mais uma vez. De toda a impureza, de alguma impureza, não, de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Lembra do que ele disse, lavem suas vestes? O que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa. Vocês se purificam de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito. O que Deus queria dizer quando disse a Moisés, lavem suas vestes? Eles ainda tinham impurezas do Egito? Era tipo, livrem-se da sujeira do Egito em vocês, certo? O que Deus está nos dizendo é sua responsabilidade se purificar. Eu te livrei do mundo, agora você se livra do mundo, as suas vestes naturais e espirituais. Note, ele não diz que o sangue de Jesus vai te limpar. Tem um monte de balãozinho de dúvida aí. Eu disse, você notou que ele não disse que o sangue de Jesus vai te limpar? E você diz, você está nos dizendo então que o sangue de Jesus não nos limpa? Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Mas deixa eu te dizer por que temos um impasse aqui nesse momento, certo? Porque estamos confundindo a obra da justificação com a obra da santificação. E você diz, não, agora eu fiquei confuso. Já falamos de santificação, certo? Vamos falar então de justificação? A obra da justificação foi feita no Calvário e você recebe a justificação no momento que recebe Jesus como seu Senhor. Porque quando você recebe Jesus Cristo como Senhor, o velho homem no seu espírito morreu e um novo ser foi criado e você nasceu, certo? Você se torna uma nova criatura, um novo coração, um novo espírito Deus pôs em você, a imagem e semelhança de Deus, certo? Mas no momento em que você foi justificado, naquele momento começa a obra da santificação e aí o que foi feito por dentro tem que ser externalizado. Agora ouçam, a obra da justificação nós recebemos como um dom. Você não faz nada para conquistá-la, certo? Mas na obra da santificação temos uma parte. É uma cooperação. Veja, aqui está o problema. Na igreja temos dois extremos. Lá atrás, na década de 60 e 70, vimos o legalismo. Repitam, legalismo. Rapaz, eu odeio isso, certo? E aí muita gente pensa, você cresceu nas antigas Assembleias de Deus, igrejas pentecostais. Não, eu cresci na católica. Certo, eu participava de fraternidade na escola. Então eu não conheço muito sobre legalismo, eu não participei disso, você entende? Mas eu conheço pessoas que vieram do legalismo e elas, a simples menção da palavra santificação, elas já se encolhem. Sabe por quê? Porque tem um provérbio antigo que diz que gato escaldado tem medo até de água fria.
Se você escalda um gato com água fervente e depois traz a água fria para ele se refrescar, ele vai ter medo? E é exatamente o que acontece com pessoas que sofreram com o legalismo. Sabe, se você pensa um pouco, não, se coloque no lugar do diabo, o que você poderia fazer para tentar afastar as pessoas da intimidade com Deus? Você vai perverter tudo que é importante? E é exatamente o que ele tem feito nos últimos 15, 20 anos. Ok? Certo, vamos olhar aqui para a fé, então. Tem pessoas hoje que são contra a fé. Imagine, contra a fé, porque algumas pessoas foram a extremos com isto. Porque, sabe, esses dias eu estava falando com pastores e eu disse, o movimento da palavra da fé foi algo que veio do céu. Você está comigo? Sabe, muita gente foi salva por causa da palavra da fé e eu sou um deles. Ok, foi um mover de Deus nos Estados Unidos, muita gente foi salva, certo? Mas algumas pessoas foram bem ao extremo. E aí muita gente chegou ao ponto, não, eu não sou da palavra da fé, isso é uma seita, é contra a Bíblia. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que alguém não gostaria de fazer parte de algo que é a única forma de agradar a Deus? Agora entenda, se você fosse o inimigo, e a Bíblia diz que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então o que você faz? Arranja uns pregadores mal intencionados, e o diabo põe essas pessoas para bater nas ovelhas. Tudo que vocês fizeram, você entende? Agora você tem que usar um coque, tem que usar um véu, tem que se vestir como um judeu, talvez até não possa mais fazer as pernas. Você sabe, esse tipo de coisa, de usos e costumes que se fazia. Isso não é santidade, você sabe disso, certo? E o homem se gabando, não, eu nunca vou me divorciar, e deseja toda mulher que passa, e pratica o que condena e a tragédia está a caminho. Você entende do que eu estou falando? E esse monte de má intenção faz as pessoas terem medo da santidade, porque apanharam da coisa legalista, entende? E aí quando falamos de santidade, elas se encolhem. Não se encolha, sem santidade ninguém verá a Deus. Então esse é um extremo na igreja que é o legalismo, certo? E aí vamos ao outro extremo que é mais comum nas igrejas hoje em dia, que é o seguinte, não, os cristãos não são em nada diferentes dos pecadores, só somos perdoados. E aí nós nos absolvemos de toda e qualquer responsabilidade de nos limparmos. Pessoal da presbiteriana que está aí, entenderam isso? Vocês estão comigo? Sabe, tem um cantor muito famoso, um artista cristão, e ele uma vez fez uma declaração, o cristão não tem diferença do pecador, só que fomos perdoados. Ainda temos os mesmos problemas com álcool, com casamento e tal. O que era triste é que ele acreditava naquilo. Porque alguns anos depois descobriram que ele era viciado em drogas. E sabe, ninguém ouve mais falar dele. Ok, quando você acredita nesse tipo de mentira, quando semeia esse tipo de semente é o que recebe na vida. Veja, minha Bíblia diz que essas grandes e muito preciosas promessas, lembra disso, 2 Pedro? Visto que nos têm sido dadas grandes e preciosas promessas, a palavra de Deus, para que por elas possam ser participantes da natureza divina, tendo escapado das corrupções que há no mundo. Veja, se você prega que somos apenas pecadores salvos pela graça, que não há diferença entre nós, é esse tipo de igreja cheia de pecado que você tem? Mas quando você prega a igreja, que somos a justiça de Deus, e você recebeu capacidade para se limpar de toda impureza, uou! Você vai ter poder? Certo? Por causa da palavra de Deus? Então é por isso que Paulo diz à igreja, vocês limpam a si mesmos da impureza. Então a santificação envolve, repitam, cooperação. É uma cooperação entre a deidade e a humanidade para ser limpo da sujeira do Egito, da sujeira do mundo. Amém? Agora veja isso, volte para Êxodo 19, eu vou te mostrar como isso de fato se aplica a nós. Êxodo capítulo 19. Eu vou mostrar a vocês que é uma cooperação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 diz que Jesus é a nossa santificação. Então em Cristo ele é a nossa santificação. Você pode dizer amém? No entanto, 1 Tessalonicenses, também no Novo Testamento, capítulo 4, verso 38, na NVI, diz que é a vontade de Deus que vocês sejam santificados, separados, que cada um aprenda a controlar o seu próprio corpo de formas que ele seja santo e honroso. Ouviu isso? Não na luxúria das paixões, como os gentios que não conhecem a Deus, porque Deus não nos chamou para sermos impuros, mas para vivermos uma vida santa. Repitam, santa. Já eu te dou a definição de santo. Uma vida santa, portanto, aquele que rejeita esta instrução, não rejeita a homens, mas a Deus, que nos dá o seu Santo Espírito. Então deixa eu te dizer, Jesus supre a graça para nossa santificação, mas nós devemos cooperar nos limpando a nós mesmos pelo poder desta graça. Você pegou isso?
Quer que eu diga outra vez? Jesus supre a graça para a nossa santificação, mas nós devemos cooperar limpando a nós mesmos pelo poder desta graça. E mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, Êxodo 19, encontrou? Disse o Senhor a Moisés, vai ao povo e consagra-o hoje e amanhã. Repitam, hoje e amanhã. Lavem eles suas vestes. Então agora você vê a correlação entre 1 Coríntios 7, verso 1 e isso aqui, certo? Certo? E estejam prontos para o terceiro dia. Repitam, terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor descerá no monte Sinai à vista de todo o povo. Então, isso é profético, fala conosco, não só com eles. Quantos sabem que um dia para o Senhor são 1000 anos? 2 Pedro 3, verso 8 diz... O quê? Não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ou seja, um dia do Senhor vale 1000 anos nossos. Ele diz, consagra-o hoje e amanhã. Quantos dias aqui? 2. Vamos, fale comigo. São 2 dias, certo? Não é? Quantos anos fazem desde que Jesus ressuscitou dos mortos? Ok, estamos no final do segundo milênio, porque ele foi ressuscitado cerca de 28, 29 DC, porque lembre, Tito destruiu os registros de Jerusalém, quando destruiu Jerusalém em 70 a.C., mas cremos que foi entre 28 e 29 depois de Cristo, então estamos bem no fim do segundo dia. Então olha o que ele diz, vai ao povo e consagra-o hoje e amanhã, certo? E estejam prontos para o terceiro dia. O que é o terceiro dia? É o terceiro milênio. O que é este terceiro dia? É o que a Bíblia chama de milênio, é o reino milenar de Cristo, onde ele reinará sobre essa terra com toda a glória. Porque veja o que ele diz, porque no terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Então o que Deus está nos dizendo, nesses últimos 2000 anos, a sua responsabilidade é se santificar ou purificar de toda imundície da carne e do espírito em preparação para a minha glória. Vá para o livro de Oséias, porque eu te digo, a próxima lição vai ser de você sair gritando. Porque na próxima lição, vamos tratar de quando ele for descer. E você vai amar. Livro de Oséias. Certo, Oséias 6:1 diz o seguinte: vinde e voltemos ao Senhor. Esta é a mensagem de um verdadeiro profeta, sempre chamando as pessoas de volta ao coração de Deus. Vinde e voltemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Agora veja o verso 2. Depois de 2 dias, depois de 2000 anos, ele nos avivará. Prepare-se para o maior avivamento dos últimos 2000 anos. Estamos prestes a entrar nisso. Sabe o que Deus me disse? 17 anos atrás, enquanto eu orava, o Senhor me disse, filho, o que você verá durante a sua vida vai fazer o livro de Atos parecer conto infantil? Ele disse, a glória do meu filho será 7 vezes maior. Nestes dias vocês viverão o que não viveram no livro de Atos. Eu disse, Senhor, Atos é bem pesado. Eu disse... Eles estavam escondidos no cenáculo, não tinham nem encontro planejado, 3.000 salvos, um pouco depois no templo, 5.000 salvos antes mesmo de fazerem o apelo. Foram presos. E aí oraram e o prédio tremeu. E aí teve uma oferta e teve gente caindo morto. E aí depois saíram dessa oferta onde teve gente morrendo, andavam pelas ruas e pessoas eram curadas. É meio como todos os pastores andando pela cidade e as pessoas levantando curadas. Sabe, eram cidades se convertendo. E eu pensei, graças a Deus, sabe, a quantidade de pessoas antigamente era diferente, mas e quanto ao que vivemos hoje? A Bíblia diz que no espaço de 2 anos, toda a região da Ásia ouviu a palavra do Senhor. Cada pessoa que vivia na Ásia naquele tempo, em 2 anos, ouviu a palavra, não tinha satélite. Não tinham, ouça, não tinham televisão, não tinham rádios, não tinham bíblias, não tinham sequer bicicletas. Eu disse, isso é pesado. Eu disse, Senhor, me prove, e o Senhor me disse... Eu não disse que o melhor vinho é para o final. Não disse que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Eu não disse que daria chuvas temporãs moderadamente. Ele disse, Atos é moderado comparado ao que vou fazer. Ele disse, eu não disse que o fim é melhor do que o começo. E você vai e olha no livro de Isaías, Isaías capítulo 30, e descobre que Deus diz que nos últimos dias, quando o povo se livrar dos ídolos, diz que Deus faz começar a chover, e quando começa a chover, ele diz que o sol brilhará 7 vezes mais. Deixa eu te dizer, quando chove lá fora em Chicago, o sol depois não brilha 7 vezes mais.
Ele não está falando do natural, está falando do que vai acontecer espiritualmente. A glória de Jesus será 7 vezes maior do que no livro de Atos. Porque quando um ladrão é pego, ele deve restituir 7 vezes mais, e os céus devem receber Jesus até os tempos da restauração de todas as coisas. Você entendeu? Eu disse, você entendeu? Agora vejam isso. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará, após 2 dias nos avivará. Prepare-se, eu disse, aonde estamos indo nunca estivemos. Ao 3º dia nos avivará e viveremos à sua vista. Repitam, à sua vista. Lembra, Deus disse, eu descerei à vista de todo o povo. Então estamos aqui na era da igreja, prestes a tê-lo, o quê? Revelando a si mesmo, vindo em sua glória à nossa vista. Assim como eles estavam depois de 2 dias naturais de purificação, prestes a tê-lo à sua vista. O que é que Oséias nos diz? Veja, verso 3. O que precisamos fazer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é tão certa quanto amanhã. O que ele está dizendo, a segunda vinda de Jesus é tão certa quanto amanhã. Não importa o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você dança ou faz qualquer coisa, você não consegue mudar o tempo da vinda do Filho. E o que ele está dizendo é, Jesus está vindo, quer você esteja pronto ou não, e ele está vindo em sua glória, é bom você estar santificado e pronto para a sua vinda. Porque deixa eu te dizer, Israel realmente acreditava que estava pronto. Eles disseram, quer saber, vimos os seus milagres, ele nos beneficiou. Amém, ele mandou o nosso café da manhã vir do céu, o café da manhã dos campeões, baby. Nós passamos com ele por aquele culto de cura, o Cordeiro Pascal. Nós andamos no mar dividido a pés secos, no meio de 2 colunas de água, e nós vimos aquele poderoso exército morrer. Estamos prontos para essa glória? Foi exatamente o que disseram a Moisés. Mas como você vai descobrir na próxima lição? Estavam mesmo prontos? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.